Bem, minhas amigas, eu acho que a Verinha está por aí sim já. Nós estamos aqui na Sociedade Estudos Espírito Francisco de Assis, hoje, dia 2 de novembro de 2023, hoje é o dia de finados, né? E nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda. E nós estamos estudando o capítulo 9, que trata da psicometria. E hoje nós vamos dar continuidade ao item 3 desse capítulo 9, que tem por título A Natureza como Cinegrafista. Mas nós já estamos um pouco avançados. Deixa eu contar aqui os parágrafos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós vamos para o parágrafo que está escrito assim: escreve de Alt-Rupert em Espírito da Psicometria. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Verinha. Eu pensei que você Como é estava que foi a viagem? Tranquilo? tranquila, graças a Deus. Matou a saudade? Matei a saudade. E cheguei aqui, E aí, Aninha, tudo bem, Aninha? a Ana. Tudo bem, Verinha. É que demora para abrir o microfone. Então, Pois é, menina, eu chego cedo na sala. Ué, que isso? Eu chego cedo na sala, mas hoje eu demorei para me ajeitar aqui. então vamos lá. Ai, Então, né, eu acho que todo mundo aí sabe onde nós paramos, né? No último, ih, eu vou estou voltar, perdida. eu vou voltar um parágrafo anterior, o último parágrafo que nós estudamos semana passada, quando diz assim: o doutor Dufay, segundo Richer, entregou um objeto dentro de vários envelopes fechados a Marie, uma sensitiva. Ela pensou por um momento e começou a falar como se pensasse alto. A primeira coisa que disse foi que estava ali algo com a qual havia morrido um homem, e continuou: uma corda? Não, uma gravata. Isto é de um prisioneiro que se enforcou porque havia cometido um assassinato. As visões psicométricas ocorrem, às vezes, em rápidos flash, tão rápidos que se torna difícil apreendê-las. Então, nós vamos continuar a partir daqui. Aí escreve Daut Hopper em Espírito ou Psicometria Espírita, o nome do livro está em inglês, né? E ela diz assim: seria Rose, impossível. Oi, nós não fizemos a prece. é verdade, Ana, desculpe, eu me distraí. Então vamos fazer a nossa prece agora. Pai amado, Pai de infinita misericórdia, estamos todos reunidos aqui, Senhor, em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos Espíritos amigos de Francisco de Assis, para mais uma tarde de estudos, para mais uma tarde de reflexão. Te agradecemos, Senhor, essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, aprendendo, crescendo, procurando aplicar, Senhor, os teus ensinamentos. Te rogamos, ó Pai, que nos abençoe, que nos fortaleça, que equilibre as nossas energias, para que nós possamos, Senhor, sempre estarmos preparados para te servir, para trabalhar, para buscar a nossa renovação mental. Também te pedimos, ó Pai, que abençoe aqueles nossos irmãos que se encontram em sofrimento, em agonia, em desespero, que todos possam ser amparados, Senhor, consolados, esclarecidos, para que compreendam os momentos difíceis por quais estão passando. Que o teu amor envolva cada um desses nossos irmãos. E assim, envolvidos por essas vibrações que chegam até nós e que nos trazem esse conforto, essa tranquilidade, te pedimos que nos permita dar por iniciada o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus.
realmente, eu fui embalada, esqueci de fazer a prece, né? E é sempre bom a gente começar o estudo com a prece. Então, ele diz aqui, escreve de Alt-Rupert em Espírito da Psicometria. Tu já encontrou, Aninha? A Vera também encontrou? Eu não sei se Eu não tenho esse livro. tem. Ana, você encontrou? Sim, Então, vamos lá. Aí, essa autora, ela escreve assim, seria impossível acompanhar e descrever as impressões à medida que passam pela minha consciência. É rápido demais. São como imagens cinematográficas. Parecem voar. De outra vez, é como se eu fosse um pedaço de pedra, sem nenhuma faculdade de pensar, e, no entanto, vendo coisas e assistindo a eventos à minha volta. Deixa eu perguntar aqui, Verinha, você quer que eu te mande um PDF desse livro? Eu tenho dificuldade, pode até mandar, Rose, mas eu tenho dificuldade de usar o PDF e o computador ao mesmo tempo. Ah, tá. Você não Eu tem. tenho Deixou essa limitação. PDF Oi? no celular? Você trabalha no computador, deixou o PDF do celular? Tá, então manda, pode mandar. Que aí fica mais fácil para. Deixa eu só rapidinho aqui, gente. Só um instantinho aqui. Opa, deixa eu ver se eu consigo lá. Só um minutinho. Livros. Deixa eu ver. Hermínio de Miranda, daqui. Diversidade, teoria e prática. Deixa eu copiar rapidinho, coisa de um minutinho só. Copiar, deixar, trago isso para cá. Vou botar ele aqui, depois eu. Só um minutinho. Eu estou querendo ir num sebo, comprar, sabe, alguns livros, porque é tanto livro que só no sebo mesmo. Ah, é. Deixa eu achar. Aí em Petrópolis tem? Tem, aqui tem, sim. Que hora dessa eu vou dar uma chegadinha aí e vou comprar uns livros Vou de botar ele estudo. aqui. Só um minutinho. Eu vou reler aqui, enquanto ele está abrindo aqui. Seria impossível acompanhar e descrever as impressões à medida que passam pela minha consciência. É rápido demais. São como imagens cinematográficas. Parecem voar. De outras vezes é como se eu fosse um pedaço de pedra, sem nenhuma faculdade de pensar. E, no entanto, vendo coisas e assistindo eventos à minha volta. Então, né, a companheira aqui, ela está falando sobre essa dificuldade que ela tem, né, com as visões psicométricas, porque elas aparecem muitas vezes em rápidos flash, outras vezes a pessoa tem dificuldade para acompanhar, então ela diz que é rápido demais. São como essas imagens que chegam, né? Parecem voar. Outras vezes ela diz, eu tenho dificuldade, né, para pensar, para poder acompanhar. Então, a gente vai percebendo que com cada pessoa, né, tem uma forma de acontecer diferente. A psicometria é interessante por isso, porque ela dá à pessoa, as experiências são diferentes. A pessoa que está vivenciando, que é a psicômetra,
ela tem dificuldades, as impressões são diferentes. Aí ele diz aqui, daqui a pouco eu mando, Verinha, não sei bem se isso é velocidade mesmo. Regina tem, às vezes, tal sensação quando algum espírito deseja transmitir-lhe uma informação ou um relato mais longo. É como se despejasse em sua mente de uma só vez todo o relato. Então, às vezes, ela tem a dificuldade de acompanhar, porque parece que eles estão enviando a informação de uma vez só. Então, como ela diz, é como se despejassem em cima de mim toda a informação. Então, como é que ela vai captar? Então, às vezes, a mensagem não vem aos poucos, né? Uma frase, um parágrafo. Não, às vezes vem a mensagem inteira, muita informação ao mesmo tempo. É como se você estivesse no lugar e alguém falasse com você muita coisa ao mesmo tempo e você não conseguisse reter toda a informação. É o que ela diz aqui, ó. Ela tem, às Rose, vezes... Oi, fale. além dessa informação que você está falando, ainda tem as imagens, né? Ainda tem as imagens. Às vezes Aí fica difícil, né, vão de junto com a imagem. organizar, né, a Exatamente, eu só tenho dificuldade. É muita coisa, né? Aí ela diz assim, às vezes, quando algum espírito quer lhe transmitir uma informação ou um relato mais longo, ela tem dificuldade. É como se despejasse em sua mente de uma só vez todo o relato. Aí ela diz aqui, ó, Mozart, é o Hermínio falando, experimentava a sensação semelhante quando ouvia, por antecipação, toda uma sonata ou sinfonia ainda a compor, resumida num só acorde. Então, às vezes, vinha um acorde, e nesse acorde vinha toda a sonata ou sinfonia. Então, num acorde só. Então, ele tinha essa dificuldade que, num acorde, vinha toda a composição. E ele tinha dificuldade. Olha aqui, ó. Ele fala isso, que Mozart experimentava sensação semelhante quando ouvia por antecipação toda uma sonata ou sinfonia ainda a compor, resumida no seu acorde. Não parece, pois, que o relato, as imagens ou sons sejam projetados com velocidade, e sim que o ritmo no plano de onde provém tais fenômenos é diferente do nosso aqui no mundo material. Então, ele está dizendo o seguinte, não é que aquela mensagem, que aquela imagem, que no caso uma sinfonia, ela venha com velocidade, que eles mandem ela com velocidade, com uma tal velocidade que a criatura não possa alcançar, né? Então, não é isso, é que o tempo, que ela diz aqui, né? O tempo é diferente, entendeu? O tempo é diferente. Eu vou mandar aqui para você, Verinha, só um minutinho. E você está em que página? Deixa eu ver aqui, espera aí um instantinho. Então, não é o... 175. Deixa eu Por pegar. que a Aninha está escondida hoje, hein? Só tem nós três, ela hoje se escondeu. Ai, desculpa, eu que fechei. Aí, eu mandei para você. Ana, qual Tá, vou ver. do PDF? A Qual é a página é página? 175, 175. No sexo. Tá, vou procurar aqui. Então, olha o que ele diz aqui, muito interessante. Não, é porque, como você falou assim, vem a imagem, vem aquelas informações, né, como se despejassem na mente de um médium de uma só vez todo o relato. E ela diz aqui, não parece, pois, diz o Hermínio de Miranda, que o relato, as imagens ou sons sejam projetados com velocidade, e sim que o ritmo, no plano de onde provém tais fenômenos, é diferente do nosso aqui no mundo material. Então, para eles mandam no ritmo normal, mas como o tempo lá é diferente do tempo aqui, a gente recebe
com essa dificuldade, entendeu? Essa é a questão. Achou, Verinha? Eu vou Achei. O parágrafo é o seguinte: aliás, vamos começar agora, desse parágrafo. Aliás, o PDF é 175, eu vou até anotar aqui. PDF 175. Então, Parágrafo, aliás. aliás, discutimos Tá. ligeiramente esse aspecto ao especular acerca de penetração no futuro. Dizíamos, então, que as coisas ocorrem lá no futuro em ritmo muito mais acelerado. E se por um mecanismo qualquer de viagem no tempo conseguirmos acelerar momentaneamente o nosso próprio ritmo, vamos ao futuro, vemos as coisas que estão acontecendo lá e, em seguida, recaímos no nosso passo lento de tartarugas cósmicas. Então, Tartarugas cósmicas é ótimo. lá no futuro, né, como ele diz assim, as coisas acontecem em maior velocidade. Então, se você conseguir acelerar o seu próprio ritmo, você consegue ir até lá. Então, talvez seja isso, né? Como as coisas vêm do espaço, vêm da erraticidade, onde o tempo é diferente, muitas vezes a gente tem dificuldade de captar essa mensagem que vem num ritmo diferente do nosso. Entendeu? Por isso que, às vezes, o médium diz, eu tenho dificuldade de captar. Até mesmo, né? Eu me lembro uma vez que eu estava fazendo uma prece e eu senti que eu estava mediunizada. Então, as palavras, elas parecem que vão caindo assim. E você tem que tem que ler rápido aquilo. Porque ela vem num certo ritmo, que se você não ler rápido, ler constantemente rápido, você perde, porque vem num ritmo diferente do nosso ritmo. Que aqui é outro mundo, né? São outras vibrações, uma vibração mais densa, e no plano espiritual a coisa é mais sutil. Então, há essa diferença. Você vê que quando você, às vezes, está num sono, num desdobramento do sono, e a gente lembra de sonhos, às vezes você, num sonho, faz um monte de coisa, né? Você faz um monte de coisa. Aí, quando você acorda, você diz, nossa Senhora, sonhei com tanta coisa. Aí quando você olha para o relógio, assim, nossa, mas eu só tirei um cochilo de meia hora. Como é que a moça do sonho ter vivenciado tanta coisa? Às vezes eu viajei, trabalhei, fui na casa de alguém, dei até uma aula, fiz um trabalho, e no nosso tempo não comporta em meia hora. Meia hora seria muito pouco. E você, quando desperta, você diz, nossa, deve ter se passado horas, porque foi tanta coisa que você viu, que você vivenciou naquele sono, e quando você olha, nossa, só passou meia hora. Como é que eu pude, né, vivenciar tanta coisa em apenas meia hora? É porque o tempo no plano espiritual é diferente do nosso tempo. Entendeu? Então, parece que o tempo lá é mais rápido, qualquer coisa assim. Que você diz, nossa, só passou meia hora e eu fiz tanta coisa. Então, você percebe que o tempo é diferente nesse sentido. Aí, aqui, ele vai dizer assim, ó, voltemos, porém, à psicometria, pois esses assuntos de tempo me deixam usualmente em órbita. Esse assunto de tempo, né, embaraça um pouco a nossa cabeça, porque a gente tem dificuldade de entender. Outro aspecto que assinala o professor Fodor é o de que as visões psicométricas podem ser reduzidas em tamanho ou sobrepor-se a todo o ambiente onde se encontra o sensitivo médio, o que nos faz lembrar a janela psíquica de Regina. Na psicometria, ou em qualquer faculdade, as técnicas e os métodos de cada sensitivo podem variar, mas o resultado é sempre o mesmo e sempre fascinante. Alguns mal tocam o objeto a ser psicometrado e são imediatamente transportados ao local desejado.
Outros parecem demorar-se um pouco mais. Há os que rasgam um pedaço do papel, por exemplo, se esse for o caso, e o colocam na boca. Há os que tomam o objeto e o colocam sobre a testa ou sobre o plexo solar. Há os que os tomam nas mãos e ficam a acariciá-lo ou a apalpá-lo. Alguns entram numa espécie de transe. Aí ele pergunta: desdobramento? Será que é desdobramento? Outros não. Conservam a sua lucidez. Então, ele mostra aqui, né, que há várias formas da pessoa que está ali psicometrando um objeto reagir. Então, você vê que, às vezes, se é um papel, né, a pessoa bota na boca, se é um objeto, às vezes a pessoa coloca na mão, outros não conservam, ficam inconscientes. Então, é muito diferente um do outro. Tem gente que bota, né, pega o objeto e bota assim, ó, na testa, e ali já consegue, né, ver de onde é aquele objeto, a quem ele pertence, né? Então, quer dizer que o traço mais comum é o relaxamento de corpo e mente, um estado de passividade. Outros parecem ficar tensos. Um dos grandes sensitivos do passado, o engenheiro polonês Stefan Osowiecki, escreveu: começo por parar de pensar e dirijo todo o recurso interior no sentido da percepção espiritual. Afirmo que essa condição é alcançada pela minha fé inabalável na unidade espiritual de toda a humanidade, né? Então, para cada um tem uma forma de fazer essa leitura daquele objeto, de uma pessoa. Cada um tem um jeito. E aí ele diz aqui: prossegue o famoso sensitivo, descrevendo suas sensações, até que, de repente, vê a pessoa que escreveu a carta, se esse é o caso, né? De repente, alguém escreveu a carta, ele toca na carta para poder ver a pessoa. Se trata de um objeto perdido, ele vê com todos os pormenores em que condições o objeto foi perdido. Quer dizer, isso é fantástico, né? A pessoa que tem essa capacidade da psicometria é uma coisa fantástica. Tem pessoas, porque, como nós falamos, a psicometria, ela independe se a pessoa é espírita ou não. Independe. Tem pessoas, a gente vê muito isso na Europa, nos Estados Unidos, que comercializam essa capacidade. Então, elas ganham dinheiro fazendo isso. Elas não são espíritas. Elas não têm essa ideia que a gente tem, que a gente não deve cobrar, né, pelo dom que possui. Então, elas comercializam. Então, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, se uma criança é raptada, se uma pessoa desaparece por algum motivo, se um objeto, se alguém perde alguma coisa, muitas vezes essas pessoas consultam esses psicômetros. Tem muito charlatanismo também. Tem muito charlatanismo. Mas também tem muita gente que é psicômetra mesmo. E elas consultam, pagam por isso. E eles conseguem realmente achar o objeto, achar uma perdida, uma pessoa que de repente foi raptada. Até eu já vi casos, né, em reportagens, que até a polícia, às vezes, utiliza, de uma certa forma informal, né, esses médiuns, essas pessoas. Tem polícia que usa mesmo, né? Às vezes cidade interior, então tem aquela pessoa, eles usam essas pessoas para ajudar a encontrar uma pessoa que desapareceu, ou encontrar alguém sequestrado, entendeu? Então, é usado isso nos Estados Unidos e paga-se, né? Paga-se para essas pessoas. Agora nós vamos para o item 4, um pouco de teorização. Ernesto Bozano colocou a psicometria entre os fenômenos de telestesia, né? Então, ele diz que são fenômenos de telestesia.
como se vê no subtítulo de seu valioso estudo, Os Enigmas da Psicometria, que é um livro que o Ernesto Bozano publicou. Logo de início, conceitua ele a psicometria como uma das modalidades da clarividência, e por isso também envolvida dos enigmas da outra. Entende agora ainda que os objetos são meros estimulantes, quer dizer, intermediários à produção do fenômeno, destinados a estabelecer uma relação entre o sensitivo e as pessoas envolvidas, encarnadas ou desencarnadas. Então, o objeto se torna um intermediário. Com o devido respeito pelo eminente competente estudioso, tenho certas dúvidas, diz o Hermínio, sobre isso. Vejo o objeto mais como uma espécie de sintonizador do que como estimulante, nem sempre há pessoas envolvidas no fenômeno. Aliás, o próprio Bozano, com o cuidado que o caracteriza, apresenta fenômenos bem documentados em que o sensitivo não ficou ligado a ninguém em particular, mas a objetos inertes, plantas ou animais irracionais. Vimos ainda há pouco a senhora Denton acompanhar a trajetória cósmica de um meteorito, desde a sua formação. Em outro ponto desse livro, lembramos as experiências feitas no México, com a senhora Maria Reves de Zierald, que se identificou com uma pedra, uma concha marinha e com uma semente de planta tropical. O professor Bozano recorre a hipótese semelhante à de Osoviec, há pouco mencionado, ou seja, a que há uma lei de afinidade eletiva que une as pessoas aos objetos. Ainda que o termo fluido seja um tanto vago, há, por certo, uma ligação magnética qualquer, acho eu, não apenas entre pessoas e objetos, mas também e principalmente entre as pessoas, como nos propõe o Soviético. Como diziam os antigos místicos e ocultistas, toda vida é solidária entre si. A vida é uma coisa só, proclamava Silverbirch, partilhada por tudo quanto vive sobre a terra. Emmanuel diz que o ser dorme na pedra, sente na planta, sonha no animal e pensa no ser humano. Se dorme, é porque já está lá mesmo na pedra. O doutor Alberto Schwartz pregou a doutrina da reverência pela vida, por entendê-la também una, embora partilhada por todos. Cada qual com a sua fagulha pessoal. Essa fagulha nós poderíamos chamar de magnetismo. E cada um de nós, né, tem um magnetismo. Tá? Então, ele diz aqui, ele diz, cada qual com a sua fagulha pessoal. Doação divina que nos faz indestrutíveis e imortais, com todo o potencial da perfeição. Então, essa fagulha pessoal é o nosso magnetismo. Cada um de nós tem o seu magnetismo. Se somos filhos da luz, não há como fugir à óbvia evidência de que somos também luz, ainda que não realizada. Sobre isso, certo espírito nos ensinou certa vez belíssima lição. Agora eu vou para o item 5. Pausa para uma historinha instrutiva. Vinha de séculos e séculos de equívocos lamentáveis. Então, ele está dizendo que alguém vinha de séculos e séculos de equívocos lamentáveis. Sua última experiência, ou pelo menos a que mais fundamente se gravara no seu psiquismo, fora num convento, a que fora recolhida contra a sua vontade, porque lá no passado, né, era muito comum as mulheres, né, serem colocadas contra a vontade num convento. Às vezes era o marido que queria se livrar de uma mulher para casar com outra, então ele mandava a mulher para o convento. Outras vezes era uma filha que, como o pessoal dizia assim, dava um mau passo, né? Uma moça que dava um mau passo, tinha essa conversa, né? Aí a moça dava um mau passo, aí a família internava num convento para a vida toda. Liga aí,
Mas tem história de homens também que eram obrigados a irem, né, para convento. Imagina um pai descobre que seu filho é homossexual, É, não é? Ia para convento, aí ia para se tornar padre. Imagina o que acontecia. Aquele jovem homossexual era mandado para a igreja para ser padre. Ele era homossexual. Quando não ia para o hospício, né? Ainda tem o lance do hospício. Então, imagina ele lá com vários outros homens. Muitas vezes, né, se tornava aquela coisa, aquela situação que havia muito nesses conventos. Homossexuais, né? Mulheres também. Então, tudo acontecia ali. Tudo acontecia ali. Ou então ia para o hospício, né? Também tinha isso. Então, diz aqui, fora no convento, a que fora recolhida contra a sua vontade, porque a mãe a consagrara ao nascer a Virgem Maria, ainda também tinha isso. Porque também, por exemplo, quando a família era muito rica, e tinham muitos filhos, vamos dizer assim, o padre que atendia aquela família, o religioso que atendia aquela família, sempre pedia àquela criatura, ao chefe da família, que um filho se dedicasse à igreja. Então, vamos dizer que um homem riquíssimo, poderosíssimo, tivesse 5 filhos. Aí a igreja, né, o padre local, sempre pedia para esse homem rico dirigir um dos seus filhos para a igreja. Qual era a intenção da igreja? E esse filho, ao ir para a igreja, a parte da herança dele era entregue à igreja. Então, quando o homem era muito rico, tinha muitos filhos, a igreja sempre ficava em cima dele. Um dos seus filhos tem que se dedicar à religião. E, normalmente, às vezes, pegava-se o filho mais novo, ou aquele que o pai não tinha muita afinidade, e meu filho vai ser padre ou vai ser freira. Mas aí a parte da herança daquele filho era entregue à igreja. Então, a igreja, quando alguém era muito poderoso, ela exigia. Você tem muitos filhos, alguém tem que se dedicar à igreja. Que aí ele ia para a igreja, o jovem, tendo fé ou não tendo fé, ele era obrigado a ir, porque ele não podia dizer não para o pai, mas a parte da herança dele ia para a igreja, entendeu? Então, tinha esse golpe, podemos dizer assim, né? Então, essa jovem, ela é recolhida contra a sua vontade à igreja, porque a mãe, quando ela nasceu, a consagrou à Virgem Maria. Então, ela não podia fazer nada. Não era, porém, o convento que ela queria, e sim a vida normal de uma jovem de seu tempo. Ela queria ter uma vida normal, mas a mãe a consagrou à Virgem Maria, então ela tinha que ser pura, né? Virar uma santa e ir para o convento. Além do mais, essa jovem era dotada de faculdades mediúnicas. Via espíritos, conversava com eles e até os deixava incorporarem nela. E o que é mais grave, em momentos absolutamente impróprios. Então, ela não tinha uma mediunidade educada. Então, essa jovem dava passividade em qualquer lugar. Seja porque tivesse controle da sua mediunidade, seja porque os espíritos se aproveitavam da oportunidade para produzir certas manifestações no convento, foi um desastre total a sua vida em termos de comportamento conventual. Saiu dali para o mundo espiritual ainda perturbada e revoltada com aquilo tudo. Imagine o que ela não sofreu no convento, dando passividade. Deve ter apanhado, deve ter sido torturada, eles devem ter dito que ela estava com o diabo, entendeu? E aí deve ter sofrido todo tipo de tortura dentro do convento.
né? Aquelas torturas físicas que faziam, né? Botava aqueles cintos apertados na bolsa, cheio de espeto, para tirar o diabo do corpo, aquelas coisas. Então, ela deve ter sofrido horrores ali no convento até morrer, né? Saiu dali para o mundo espiritual ainda perturbada e revoltada com aquilo tudo, odiando pessoas que a haviam submetido a verdadeiras torturas morais e algumas até físicas. Viveu esse ódio irracional e exerceu o quanto pôde a sua vingança sobre aquelas que em vida fizeram sofrer. Então, ela se tornou obsessora terrível das freiras, né? Aquelas mulheres, e talvez até da família dela, da mãe que a obrigou a ir para lá, e daquelas freiras ali daquele convento, né? Virou uma obsessora terrível. Com isso, ela perturbava-se cada vez mais, porque ela desencarnou perturbada por tudo aquilo que ela passou no convento. E ainda exerceu todo esse ódio contra aquelas outras religiosas dali, né? Então, ela ficou cada vez pior, mais perturbada. Um dia, reunindo alguma fé encontrada entre os escombros das suas vidas, e isso durou, pelo que ele fala aqui, ó, várias vidas, essa obsessão, porque ele diz aqui, ó, um dia, reunindo alguma fé encontrada entre os escombros das suas vidas, então não foi só uma reencarnação, ela deve ter reencarnado, reencarnou obsidiada, obsidiando, perturbada, desencarnou, aí deve ter reencarnado novamente, perturbada, obsediando. Então, virou um círculo, né? Vicioso aí. Então, ele diz que um dia, reunindo alguma fé, encontrada entre os escombros das suas vidas, orou por um momento e foi socorrida, esclarecida e retirada daquela condição aflitiva em que vivera tanto tempo em desatino. Foi muito tempo que ela ficou assim, perturbada, né? Começou a refazer suas ideias e a buscar novos caminhos rumo à paz. Num desses momentos, orando novamente, teve uma visão extraordinária. Via-se como que envolvida em um manto escuro, numa atmosfera densa de sombras, que ia com ela a toda parte. Então, olha só. Então, ela já estava se recuperando. E aí, orando, ela teve essa visão, né? Ela se viu envolvida por um manto escuro, numa atmosfera densa de sombras, que ia com ela a toda parte. Estranhamente, porém, tudo mais à sua volta estava mergulhado em plena luz. Percebeu imediatamente a lição. O universo era todo luz. E para que ela se integrasse naquela luminosidade, bastava eliminar, por um esforço de vontade, as sombras que a envolviam. Então, ela ainda tinha aquelas sombras da raiva, devia ser do ódio, né, da tortura que ela sofreu no convento. Ela ainda devia carregar aquela mágoa, um pouco daquela mágoa. Mas ela já tinha crescido um pouco. Ela já tinha crescido, mas ainda deveria ter um resíduo, né, daquela raiva de tantos anos de sofrimento que ela passou. Então, eles mostraram para ela que bastava ela eliminar, por um esforço de vontade, as sombras que a envolviam. É nessa atmosfera de luz que vivemos todos. Cada um o diz à sua maneira, mas é tudo uma só realidade. Paulo declarou que vivemos e nos movemos em Deus. E nele temos o nosso ser. Os ocultistas falam da solidariedade da vida. Ernesto Bozano declara sua convicção no fluido universal, tal como os espíritos disseram a Kardec. André Luiz chama isso de plasma divino e acrescenta: nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes do oceano. Há, portanto, um vínculo entre tudo e todos,
E tem de haver mesmo, porque é o amor que sustenta o universo. Através desse fluido, vínculo, plasma, os seres e as coisas se entendem na linguagem inarticulada das imagens, dos sons, das emoções. Então, ele está querendo dizer o seguinte, né? Que nós, muitas vezes, nos vemos envolvidos por alguma dor, por alguma dificuldade, né? Por alguma lembrança amarga, né? Como essa mulher aqui, como essa que ela sofreu tanto, né, naquele convento, as torturas, porque não compreendiam que ela era médium, não sabiam que ela era médium. Então, ela passou todo tipo de tortura. Isso a levou a ter muito ódio, a ter muita raiva e também a obsediar muito mais, né? Mas, com o tempo, ela foi percebendo, ela foi buscando novos caminhos e ela foi eliminando parte dessa raiva, parte desse ódio, ela foi eliminando. Ela foi eliminando. E isso foi vamos dizer assim, essa coisa negra que a envolvia, que era muito maior, com o tempo ela foi diminuindo, mas ainda existia alguma coisa em torno dela que ainda fazia se sentir mal. Mas ela percebia que, além dessa sombra que existia, havia uma luz. Então, vamos imaginar uma sala muito bem iluminada. E, de repente, nessa sala entra uma pessoa coberta com vários casacos e cobertores. Então, essa pessoa está mergulhada numa atmosfera muito iluminada. Mas ela está coberta com vários casacos, vários cobertores. Então, ela está ainda presa dentro daquela escuridão. Conforme a pessoa vai vivendo, vão retirando dela, né, parte dessa cobertura. No caso dessa moça, ela ainda tinha alguma coisa, né? Ela ainda carregava com ela uma certa amargura, uma certa dor, uma certa revolta ainda, né? Mas ela já percebia que havia uma luz maior em torno dela, só que ela ainda não conseguia se libertar daquelas últimas camadas de escuridão que a envolvia. Está dando para entender? Ela já conseguia perceber o que existia, que havia uma luz, mas ela ainda carregava com ela uma sombra que não permitia a ela gozar de toda aquela luz, né? Então, diz aqui, ela percebeu, né? Quando ele diz aqui, ó, estranhamente, porém, ela sentia que tinha uma atmosfera de sombra que ia com ela a toda parte. Estranhamente, porém, tudo mais à sua volta era mergulhado em plena luz, mas ela ainda carregava nela aquela sombra. Aonde ela ia, aquela sombra a acompanhava, cobrindo ela, envolvendo ela, né? Então, ela percebeu a lição. Ela percebeu que o universo era todo luz. E para que ela se integrasse naquela luminosidade, ela precisava eliminar, por um esforço de vontade, as últimas sombras que a envolviam. Porque, às vezes, a gente está passando, né, por um momento muito difícil, muito difícil. Mas a gente tem que ter consciência que o universo todo não está coberto por essa energia escura. Nós é que temos essa energia em volta de nós. No momento que você for eliminando essas cargas de energia, você vai se integrando nessa luz. E essa luz está aí. Mas nós carregamos as nossas sombras. Nós carregamos as nossas sombras. Então, qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é ir eliminando. Essa figura é perfeita, né? Não é? Essa figura é bem, bem interessante, é bem fácil da gente imaginar. Então, A luz existe, a gente que está coberta, as cobertas são nossas. A gente que tem que tirar, né?
fazer o nosso esforço. Nesses momentos, num momento que ela estava orando, ela teve uma visão extraordinária. Ela teve essa visão. Ela se via como que envolvida em um manto escuro, numa atmosfera densa de sombra, que ia com ela a toda parte. Aonde ela ia, essa sombra negra ia. Estranhamente, porém, ela percebeu que tudo mais à sua volta estava mergulhado em plena luz. Aí ela percebeu a lição. Não era o mundo que era de sombras, ela que carregava uma sombra com ela. Entendeu? Então, para que ela pudesse se integrar nessa luminosidade, bastava eliminar, por um esforço de vontade, as sombras que a envolviam. Aí a gente percebe o seguinte: não é ninguém pode eliminar a nossa sombra. Ninguém pode dizer assim, eu vou tirar a sombra de você. Porque essa sombra foi criada pela nossa mente. No caso dela, pelo ódio que ela adquiriu, fruto da vida que ela levou do convento, onde ela foi torturada, ela não queria ser religiosa. Então ela passou a odiar todas aquelas mulheres ali do convento, todos aqueles espíritos. E quando ela desencarnou, ela se tornou uma obsessora. E isso durou várias vidas, porque aquelas mulheres que desencarnaram, ela começou a obsediá-las no plano espiritual. E quando elas reencarnaram, ela voltou a obsediá-las. Até que um dia, né, ela começou a mudar o caminho dela, mas ela não conseguiu de chofre eliminar tudo, né? Porque leva tempo para você, dependendo do tempo que você ficou envolvido na obsessão, vai levar tempo para você se libertar dela. Então, ela começou a perceber isso, que ela carregava uma sombra, e que o mundo tinha luz. A sombra era dela. Então, ela precisava, por um esforço de vontade, ir eliminando as sombras que a envolviam, indo tirando aquelas capas, jogando fora aquelas capas, para que um dia, depois de tirar todas, ela estivesse integrada dentro daquela grande luz. Aí o que ele vai dizer aqui, ó, é nessa atmosfera de luz que vivemos todos. Cada um o diz à sua maneira, mas é tudo uma só realidade. Paulo declarou que vivemos e nos movemos em Deus, e nele temos o nosso ser. Então, nós vivemos e nos movemos em Deus. É assim que nós vivemos, e nos movemos em Deus. Os ocultistas falam da solidariedade da vida. Bozano declara sua convicção no fluido universal, tal como os espíritos disseram a Kardec. André Luiz chama isso de plasma divino. Toda essa luz que nos cerca, toda essa luz, porque nós somos luz. Nós somos luz. Estamos envolvidos por uma luz maior, mas às vezes, por algum motivo, a nossa luz fica meio apagada. São essas sombras que nos cobrem. Por isso que Jesus disse assim, deixa brilhar a vossa luz. Deixa brilhar a vossa luz. Tira as sombras de sobre você. Porque você é luz. Mas como você se cobriu de sombras, a tua luz não brilha. Agora, se você for tirando a sombra, você vai brilhar, porque você é luz, você não é matéria, você é espírito. Espírito tem luz. Entendeu? Mas a sombra somos nós que colocamos sobre nós mesmos. Certo. Com a nossa forma de pensar, de agir. Então, ele vai dizendo aqui, né? Nesse elemento primordial, e lembra que falamos essa semana sobre o fluido cósmico?
elemento primitivo, né? Acho que foi na aula de segunda-feira da Ivone. Ele diz aqui, ó, da Ivone, nesse elemento primordial vibram e vivem constelações, e sóis, mundos e seres, como peixes do oceano. Há, portanto, um vínculo entre tudo e todos, e tem que haver mesmo, porque é o amor que sustenta o universo. Através desse fluido, vínculo ou plasma, os seres e as coisas se entendem na linguagem inarticulada das imagens, dos sons, das emoções. Bosano acrescenta mesmo que a existência dessa ligação, seres, coisas, é conclusão corroborada por tantas circunstâncias, tendentes todas a demonstrá-la, que a podemos considerar como definitivamente adquirida pela ciência. Aí ele vai dizer aqui, ele vai citar, vamos porém alguns casos do fichário de Bosano, a fim de que podermos esboçar algumas conclusões próprias, a ver se enxergamos as coisas da mesma maneira pelo mesmo ângulo. Se às vezes, olha só, você está bem, não sei se já aconteceu, você está muito bem, você está alegre, você está contente, está tudo maravilhoso. Aí, de repente, acontece alguma coisa que te aborrece profundamente. Aí você se fecha. É como se aquele fato fizesse com que você pegasse a sombra e colocasse sobre você. Colocasse essa sombra sobre você. E quando você coloca essa sombra sobre você, tudo que está à sua volta e que era bonito antes, você não consegue ver. Já vivenciou isso? Claro. Você não consegue ver, porque a sombra te cobre de tal maneira que você não consegue ver a luz. E aí você para pensar, peraí, eu estava bem pra caramba, eu estava de paz com o universo, eu estava vendo tudo colorido, tudo maravilhoso. Aí aconteceu um fato e, de repente, tudo ficou escuro. Eu não vejo mais nada. Mas você antes não estava na luz? Estava. Então, essa luz foi destruída? Não, ela continua lá. Mas, por algum momento, você convidou a sombra para estar com você. Pela forma como você vê as coisas. Fala, Carmen. Tem um estudo na psicologia falando sobre isso, na psicologia, que a gente um fato apenas pequeno, ele cobre todos os outros fatos bons que você por um acaso teve. No caso, como você falou, a pessoa está bem, está tudo bem, funcionando, família, sei lá, grana, alguma coisa assim. Acontece uma coisa, pronto. Acabou. Tudo que você estava bem, você é como se coloca uma coberta em cima. Aí A ela gente deu tá até falando, estragou meu dia, tudo de Estragou, bom. acabou. Tudo de bom que estava acontecendo virou uma sombra. Tem até um exemplo nesse estudo, fala o exemplo de uma mulher que passou as férias numa ilha dessas paradisíacas, tudo maravilhoso, um mês, tudo comendo, lugar lindo, aquela água cristalina, etc. Quando ela estava para ir embora, né, desse lugar, desse país, que eu não sei qual é, não me lembro, ela é assaltada, que ela foi na cidade, aí ela é assaltada, levaram passaporte, dinheiro, para tudo. Aí ela teve que resolver algumas coisas, né? Resolver algumas coisas. Aí ela resolveu, conseguiu o passaporte no consulado, tereré. Quando ela voltou para casa, para o país dela, aí perguntaram para ela, como é que foi a viagem? Péssima, foi Ah, horrível. nunca mais A volto lá. parte boa, que foi quase um mês, ela meio que botou numa sombra por causa de um dia que ela foi assaltada e que resolveu. Pegaram ladrão, enfim, passaporte, tudo ela resolveu. Ela tinha grana. Agora, para ela, a viagem foi horrorosa por causa de um dia. Uma E é coisa capaz de boa. dizer que nunca mais volta lá. Não, pois é, horrível, péssimo, esqueceu tudo Mas de nós bom. somos horríveis, né? Isso, a gente faz isso. A gente faz isso. Verdade. A É gente para pensar. desmerece tudo de bom que a gente tem na vida,
né, as coisas boas, das conquistas, tereré, por causa de um fato que aconteceu, né? Então, a psicologia até fala sobre isso. Potencializa a sombra, É isso aí, isso aí. porque aquela maravilha continua lá. Maravilhosa. Continua maravilhosa. Lá. Mas você pega essa sombra e potencializa a sombra. Gente, mas olha, como a gente ainda tem que melhorar, né? Caramba, que A luz preguiça. não desapareceu. Ela continua lá. Você que pegou a capa e jogou em cima de você. E conforme você vai pensando, você vai fazendo essa capa ficar cada vez mais grossa, mais grossa, mais grossa. E ela vai pesando. E dependendo da grossura da capa, quando você começar a querer tirar a capa, vai ficar mais difícil. Porque se você botou uma capa fininha, você faz assim e tira. E se você foi engrossando essa capa? Ou você foi botando várias capas? Você tira uma, ainda tem 10. Tira outra, ainda tem 9. Tira outra, ainda tem 8. Até você tirar as 10, olha quanto tempo você vai levar. Entendeu? Então, por isso que quando a coisa fica assim, trata de espantar aquilo, porque rapidamente essas capas elas vão ficando mais densas e mais difíceis de tirar. Então, elimina logo aquilo. Porque aí, o que existe mesmo é a luz, vai voltar. Ana, terminando de falar, que eu ainda vou ler uma coisa, como eles aqui. Vamos, porém, alguns casos do fichário de Bosano, a fim de podermos esboçar algumas conclusões próprias e ver se enxergamos as coisas da mesma maneira, pelo mesmo ângulo. Qual é o PDF do item 6? Que eu vou anotar aqui, que aí na próxima aula eu posso dizer para a Verinha. Qual é a página do PDF? Eu estou aqui nela, dos arquivos de Bosano. Isso, qual é a página? 177. 177 do PDF? Eu vou botar aqui, porque na próxima aula eu digo assim, PDF 177. Então, eu trouxe aqui, peguei agora, me lembrei de um texto que eu adoro esse texto. É desse livro aqui, eu vou ler para vocês, que é muito dentro disso. Está meio ruim para você ver, porque ele já está bem velhinho, está com a fita crepe. Levanta-te e anda. Ah, tá. Aqui, ó. Levanta-te e anda, o nome do livro, da Senira Pinto. Eu não sei se vocês... A Senira Pinto é autora daquela música Quanta Luz. Sabe aquela música? Quanta luz neste ambiente? É da Senira Pinto. Letra e música de Senira Pinto. É a autora desse livro. Ela tem A música é linda, a música é linda, nossa. Ela tem Vem, Siga-me, Levanta-te, Anda. Os livros dela são esses aqui, ó. É Senira Cunha? Senira Pinto. Senira é C-N-Y-R-A. Senira Pinto. Os livros dela, ela tem Levanta-te, Anda, que é esse aqui, Uma Voz do Silêncio, Nos Domínios da Mente, A Última Lágrima, Vem, Eu Sou o Caminho, Vozes do Templo, Conversa com a Vida, Momentos de Reflexão. Eu gosto muito da Senira Pinto. O Senira é com Y, tá? Senira Pinto. Esse é Levanta-te e Anda. Bem velhinho, dá para vocês verem aqui. A página que eu gosto é um prefácio, chama-se Exortação. A Senira diz assim, eu vou ver se eu acho o PDF, eu mando para vocês. Ela diz assim, ó, Senhor, a caminhada é longa e as forças são poucas. Por isso é que eu te exorto, te clamo e imploro. Dá-me forças, Senhor, para eu me vencer. Dá-me forças, porque a compreensão que começa a despertar meu eu me faz lutar para pô-la em prática. Como é difícil, Senhor, executar as tuas ordens. Como é difícil desvencilharmos-nos dos grilhões que nos prendem há tantos séculos.
E como os sentimentos fortes, agora que os percebemos e queremos nos libertar. Quando tudo nos sorri, quando a vida corre sem atropelos, sentimos que somos capazes de grandes feitos, que estamos a caminho da evolução. Basta, todavia, uma nuvem toldar o céu de nossa felicidade para cair por terra a hipotética fortaleza. Não praticamos aquilo que pretendemos ensinar aos outros. Somos mestres da causa alheia, alentando o que sofre, advertindo e pretendendo ensinar-lhe como se deve conduzir diante de tal ou qual situação. Mas na hora em que somos atingidos pela desventura, vai-se toda a nossa pretensa teoria. É por isso que eu te invoco, Senhor. Não é preciso o sofrimento atroz. Basta uma pequena sombra, ainda na fímbria do horizonte, e já nos faz pressentir a dor e todo o nosso ser freme de espanto. É porque, Senhor, eu te suplico, dá-me forças para eu me vencer. Eu acho esse parágrafo fantástico. Não precisa de sofrimento, não. Não precisa de sofrimento atroz. Uma pequena sombra na fímbria do horizonte. Quer dizer, a mancha bem longe no horizonte, e isso já nos faz pressentir a dor e todo o nosso ser freme de espanto. Eis porque, Senhor, eu te suplico, dá-me forças para eu me vencer. Nenhum inimigo fora de mim existe, eu bem sei. Quando a minha fé for suficiente, não existirão para mim nem temores, nem apreensões. Eu saberei olhar de frente com serenidade aquilo que hoje, só em pensar, me apavora. Reconheço meus pontos fracos e, graças a ti, Senhor, começo a despertar. A compreensão de tuas leis me abre novos horizontes. Vejo agora mais claro, porém, aparentemente não saí do mesmo lugar. Estou traçando os planos para depois os executar. Tu, mestre, em quem confio de todo o coração, de quem tenho recebido as mais carinhosas e ardentes provas de amparo da minha vida, que me derrama a divina luz, que me deixa antever as belezas que aguardam a todos no final da jornada. Agora que eu sei o valor de tudo que me cerca, que começo a ver aquilo que eu apenas mirava de longe, eu te rogo, ampara-me, dá-me forças para que me levante destemeroso e me aventure a caminhar junto de ti. Eu acho esse texto dela maravilhoso, porque nós somos assim. Está tudo brilhante, está tudo lindo, né? O sol raiando, o céu azul, né? Tem uma nuvem, está tudo uma maravilha. Basta bater um ventinho, basta aparecer uma pequena nêsica de nuvem no horizonte e eu faço o quê? Eu começo a pegar as capas e me cobrir, me fazer me encher de sombras. Mas o céu continua azul. O vento continua gostoso, o sol continua raiando, mas eu vou, ó, me cobrindo, até que eu me envolvo em total escuridão. E aí eu gosto desse parágrafo que eu repeti, que falei para vocês, que ela diz assim, ó, não é preciso sofrimento atroz. Não é preciso. Basta uma pequena sombra, ainda na fímbria do horizonte, e já nos faz pressentir a dor e todo o nosso ser freme de espanto. Então, basta o vento bater um pouquinho mais forte e eu já estou me cobrindo de sombra. Aí ela diz, eis porque, Senhor, eu te suplico, dá-me força para eu me vencer. Nenhum inimigo fora de mim existe. Eu bem sei.
Não existem inimigos fora de mim, tá? Porque ela diz, não existe nenhum inimigo fora de mim. Eu bem sei, quando a minha fé for suficiente, não existirão para mim nem temores, nem apreensões. Eu saberei olhar de frente com serenidade aquilo que hoje, só em pensar, me apavora. Né? Então, a luz está aí à nossa volta. Nós estamos cercados de luz. Porque se a gente parar para pensar, vamos parar de pensar, será que Deus construiria sombras? Será que Deus construiria sombras? Claro que não. A sombra é o medo, né? O temor. Isso é a sombra. Deus construiria sombra? Claro que não. A sombra é um produto nosso. É um produto nosso. Tudo à nossa volta é luz. Mas, como ela diz, né? Basta uma sombrinha aparecer, um pequeno probleminha surgir, a gente já fica, né? Totalmente Pô, vale. aí a pessoa fica encarcerada, né? Sim. Nós No, construímos os nossos próprios presídios. é. Essa Eu pensei página também no pessimista, né? A pessoa que é negativa. é aquele que vê o copo pela metade e diz assim, meu copo É. só está cheio até aqui. O outro diz assim, ainda bem, meu copo está quase cheio. O outro diz, meu copo está quase vazio. O outro diz, meu copo está Quase quase vazia. né? O É outro tipo assim, arrasta a corrente, né? Fica arrastando Exatamente. a corrente. Nesse livro Levanta-te Anda, essa página que eu li chama-se Exortação. É linda essa página. Então é isso aí, né? Como ele está falando, Ah, eu tenho muito que melhorar, porque eu sou de arrastar a nós somos corrente, meu assim. Deus do céu. Aninha agora me definiu. Eu Arrasta que a corrente. o Erwin disse aqui, o universo era todo luz. Ele é todo luz. E para que a criatura, né, que ele citou a história aqui, se integrasse naquela luminosidade, bastava ela eliminar, por um esforço de vontade, as sombras que a envolviam. Quem colocou essas sombras sobre ela? Foi Deus? Não, foi ela mesma. Foi ela mesma. Por isso que a Senira diz que eu tenho sempre que, nas nossas orações, pedir, Senhor, dá-me forças, não, potencializa as minhas forças para eu me vencer. Não é? Porque a força vem através do teu exercício, da tua fé. Porque é o que a gente faz. O mundo é luz. Nós estamos mergulhados na luz. Mas, com o nosso modo de pensar, né, a gente faz o quê? A gente vai se cobrindo de sombra. Vai descobrindo de sombra. E quanto mais tempo você for se cobrir de sombra, a sombra vai ficando mais densa. E para você tirar essa sombra, não vai ser de um dia para o outro, porque às vezes você levou séculos se cobrindo de sombras. Então não vai ser num estalar de dedos que elas vão desaparecer. Vai dar trabalho. Você vê que o personagem aqui, ela já via a luz, mas ela ainda sentia que tinha uma sombra que a perseguia. Então, através da própria vontade, você tem que ir tirando essa luz, essa sombra. E entender, né, que não existe nenhum inimigo fora de nós mesmos. Somos nós que atraímos a sombra. Né? Somos nós. O dia que a gente vê uma fé, e ela diz aqui, ó, fé suficiente, não é aquela fé de Jesus. Fé suficiente, não existirá para nós temores nem apreensões. A gente vai saber olhar de frente, com serenidade, aquilo que hoje, só de pensar, me apavora. E é aquela coisa, né?
reconhecer nossos pontos fracos e trabalhar neles. Trabalhar neles, né? Confiar que tudo está tudo tá certo, que nós viemos aqui para trabalhar, para crescer, para evoluir, né? E aí ela diz aqui no final, pede a Deus, né, que ampare, que lhe dê forças para que ela se levante e se aventure a caminhar em relação ao Senhor. É o que está na questão 115, quando ela diz caminhar em direção ao Senhor. Questão 115 do Livro dos Espíritos. Olha o que diz aqui na 115. Quando Kardec pergunta, entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus, a resposta da espiritualidade. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu uma missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Para eles, a felicidade eterna e sem mescla consiste nessa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só a suportam murmurando, colocando sombras sobre si. E assim, por culpa sua, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade durante um tempo maior, podemos dizer assim, né? Então, a partir do momento que a gente compreender que está tudo certo, que as coisas acontecem, né? E que a gente não deve se rebelar, são provas para a gente crescer, para a gente aprender, você não vai ter mais sombra sobre si. Porque as sombras somos nós que colocamos, mas nós estamos mergulhados na luz. Entendeu? Eu não consigo ver a luz, porque você colocou muita sombra sobre você. Se você começar a tirar sombra, você vai ver que a luz está lá. Ela sempre esteve lá. Entendeu? Nós é que por qualquer coisinha, na verdade, a gente vê isso, né? Tanto é que depois que o problema passa, o que a gente diz assim? Meu Deus, como é que eu pude me desesperar, ficar tão desesperada por causa de uma bobagem como essa, né? E às vezes é assim, né? Tem uma coisa para acontecer, a gente fica assim, meu Deus, como é que eu vou poder vencer essa dificuldade? Aí passa um pouquinho, daqui a pouco você resolve, você diz, eu me aborreci por nada. Boa. À toa. Mas esse aborrecimento por nada, quanta coisa, né? Quanto você ficou nervosa, né? Quanto desgaste. Quanta pressão subiu. E você diz assim, para que, gente? Para que eu fui me aborrecer tanto? Resolvi assim. Mas aí você diz, poxa, quanto desgaste, né? Passei mal. Porque faltou o quê? Fé. Fé. Fé você. Se não conseguisse aquilo que tanto queria, é porque não era para ser. Não tinha que conseguir mesmo. Não tinha que conseguir. Era porque Deus viu que aquilo não era bom para você. Se a gente parar de pensar assim, poxa, eu queria muito isso, mas eu não consegui. Vai ver que Deus percebeu. Se você tem consciência que você fez tudo o que podia, porque às vezes a pessoa não faz nada, Deus é que não quis. Mas tu fez alguma coisa para tentar? Não. Quando você tem certeza que você fez tudo o que você podia para conquistar aquilo, mas aquilo não veio, aquilo não aconteceu, é porque aquilo não era para você. É porque aquilo não ia te fazer bem. Porque você fez tudo o que estava ao seu alcance para obter. Mas não obteve? Então, é porque Deus viu que não era para você. Ótimo, porque Ele sabe melhor do que eu sobre as coisas. Ótimo. Entendeu? Se você pensar assim, acabou. Acabou. De minha parte, eu tenho consciência que eu fiz tudo ao meu alcance. Que era bom fazer, né? Que era honesto fazer.
e não consegui, é porque não era para mim. Acabou. Agora, se você ficar se martirizando, se martirizando, se martirizando, aí você está botando a sombra sobre você. Então, gente, o PDF é o 177, né, Aninha? Né, Ana Constantino? É 177, né? É. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Eu queria dizer que eu já estou bem melhor do que eu já fui nessa questão de martirizar, de sofrer, de arrastar corrente. Arrastei muita, mas estou aprendendo. Estou aprendendo, acho que estou melhorando bastante, até porque eu estou começando a aprender a dizer não, entendeu? E cada vez que você diz um não para alguém, você diz um sim para você também, né? Quando você fala sim para as pessoas, você fala uma opção de não para você. Hoje mesmo aconteceu isso. Eu fiquei com vergonha, eu fiquei sem jeito, mas quando foi assim, 15 para as 4, eu falei, não vou. Eu fui convidada para tomar um cafezinho hoje de tarde, né? Aí eu falei assim, tem outros dias para tomar cafezinho. Hoje tinha aula, tem o lance da palestra, né, sobre finados. Sim. A Rosângela também me mandou um link, que parece que mais tarde vai ter também do CEOI, né, de Joana de Ângeles. Eu não sei se ela mandou o link, ela mandou um convite. Depois, se ela não mandou, eu vou pedir. Eu falei assim, gente, tantas vezes eu quero tomar um cafezinho e não dá. Hoje também não vai dar. Hoje eu vou tomar cafezinho em casa. Eu não vou tomar cafezinho na casa de ninguém. Vou, vou, sabe? Não também é resposta. Sim, sim. Aí você tem que ficar se espremendo para caber na agenda do outro, mas, não. Gente, estou melhorando, graças a Deus. É isso aí, é a gente começar a ter essa consciência. Essa autonomia, né? Essa autonomia. Eu vivia muito assim, preocupada com a opinião, preocupada em não magoar, preocupada no que os outros iam pensar, mas não tem como. Chega uma hora que você não tem como fazer isso. Outra coisa Exatamente. que eu queria, não dá para agradar todo mundo, né? Não, nunca. Nem Jesus E, agradou a todos. pois é. E uma coisa que eu queria falar, né? Perguntar, que me ocorreu durante o estudo, a, é Regina, né? Não sei, não é Regina. Eu sei que a pessoa ela sofreu toda sorte de. Regina do personagem do livro Diversidade dos Carismas. Sofreu todo tipo de açoite moral, físico nesse convento. Mas, assim, eu me perguntei na hora, depois não quis falar na hora, assim, para não atrapalhar a corrente. Essa moça que foi internada no convento não é É, Regina, é uma pessoa que o é. histórico me contou. Mas, assim, as pessoas que infligiram a ela toda essa sorte de maldade, né? De sofrimento, será que não era assim também que elas aprenderam? Será que elas faziam por maldade só, pura e simples, ou por acreditarem naquilo? Porque elas também devem ter aprendido daquela forma, Também foram parar lá, sim. não é? Né? Eu fiquei pensando assim, eu acho que era o que elas achavam, que se apertasse com um cinto cheio de espora, cheio de coisa, né? Não tem aquela pessoa, aquele povo que se suplicia, achando que assim vai se livrar dos pecados. E também porque muitas delas, ou eu poderia dizer assim, 80% das mulheres daquela época iam para o convento, não iam por fé, não iam porque tinham essa veia, eram obrigadas. A família, de repente, o padre via que a família tinha muitos filhos, até com o olho na herança. Olha, o senhor tem que entregar 2, 3 filhos seus para a religião. Um homem. Eu acredito assim. E assim iam.
Eu acredito assim que aqueles mais esclarecidos, né, os bambambãs da igreja, sabiam o que estavam fazendo. Claro que muitas vezes faziam com interesse, embora Eles sabiam o que estavam fazendo, mas os de um escalão mais inferior eram papagaios. Eu me lembro, Rose, que quando eu era católica, eu repetia igual papagaio aquilo que diziam para mim, entendeu? Ah, espiritismo é seita, não é religião, sabe? Uma das coisas que eu repeti muitas vezes era isso, porque era isso que eu ouvia, sim. né? Então, é, as pessoas lá de dentro do convento, eu ficava pensando, gente, não é possível que era pura maldade. Deviam acreditar naquilo também só, Se também, né? acreditavam naquilo como sendo certo e faziam aquilo. Não é assim que Paulo fazia também, Saulo. Quando ele entende a verdadeira forma de agir, ele muda totalmente. Então, as pessoas eram criadas dentro daquela situação, não tinham esclarecimento, acreditavam naquilo e faziam, né? Verdade. Depois que tiveram essa nova visão da realidade, não se arrependeram de quanto eles fizeram os outros sofrerem, né? Então, Pois é. aqueles que erraram por ignorância, é lógico que a coisa é mais atenuada do que aquele que sabia a verdade, mas que cometeu erro por interesses outros. É diferente. É diferente, né? Então, muitas dessas eram vítimas, né, daquela situação, daquela forma de viver daquela época. Algumas se revoltavam, não aceitavam serem obrigados, outros aceitavam e repetiam aquela prática. É. Durante o estudo, né, você estava falando, contando aquelas coisas todas, eu pensei, meu Deus, ainda bem que eu não passei, que a gente não viveu nessa época. Depois eu pensei, será que não? Será? Que bom que a gente esquece. Será? Ainda bem que eu não lembro de nada disso. Por isso que o Mas esquecimento é uma benção, né? mas foi na mesma hora, eu digo assim, ainda bem que a gente não viveu isso. Depois eu É, pensei, meu Deus, porque se a será gente que não? lembrasse, talvez a gente tivesse cheio de raiva ainda, de ódio, né? Graças a É, Deus, graças a Deus lembra por isso, e né? pode tocar a nossa vida, e vamos tocando a nossa vida. E quando a gente chegar no plano espiritual e lembrar, mas de tudo que nós já estudamos aqui, aquela mágoa, aquela raiva, aquele ranço, Já foi atenuado. já foi atenuado, maravilha, né? Então, gente, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo. Hoje não teremos os ensinos de Jesus. A Denise teve que ir ao Rio resolver umas coisas. Eu subi, ela desceu. Mas hoje teremos 18h40 a nossa palestra, né? Que é a palestra voltada para o dia de finados, né? Que muitas pessoas ainda ficam, né? Indo ao cemitério, levando flores, muito apegado ali, né? Aquela dor imensa. E o nosso texto é Rememorando os Mortos. É um texto do livro de Joana de Ângeles, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui o nome do livro. É um livro muito interessante. Eu vou ver até se eu achar a página aqui, se eu tiver essa página. Deixa eu ver aqui. É do livro Rumos Libertadores. Livro Rumos Libertadores, capítulo 59. Tá? Desse livro da Joana, Rumos Libertadores, capítulo 59, Rememorando os Mortos. Às 18h40, a nossa irmã Érica vai fazer a nossa palestra. Aninha, faz a nossa prece de encerramento, por favor, minha amiga. Sou eu? Isso. Ah, tá. Vamos levar o pensamento ao alto e agradecer ao Pai, ao Mestre Jesus, espiritualidade amiga, essa oportunidade de estarmos estudando, agradecer essa doutrina que tanto nos esclarece, nos conforta, que Jesus possa estar presente na nossa caminhada,
que possamos, Pai, nos melhorar cada vez mais e crescer e exemplificar os ensinos de Jesus. Amparai a todos aqueles que não puderam estar aqui conosco, que onde eles estiverem, que eles estejam bem. Amparai os nossos entes queridos, aonde eles estiverem, que Jesus possa iluminar cada vez mais a caminhada desses irmãos. E pedir para dar permissão para dar por encerrado o estudo da tarde de hoje. Fique conosco agora e sempre. Graças a Deus. Então, às 18h40, meus irmãos, nós estaremos de volta para a nossa palestra pública do Dia de Finados, tá bom? Vamos relembrar dos nossos entes queridos que se encontram na pátria espiritual. Como diz o outro, né?